Povo amado, povo de Deus, espero que você esteja bem. Eu queria falar um dos grandes temas da Bíblia, que é a fragilidade da vida, que é a morte, que é o luto, que é a dor. E um texto que eu vejo aqui em Jó 14, 1 e 2. Olha que texto interessante. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias, e cheio de inquietação. Sai como a flor e seca, foge também como a sombra e não permanece. Essa metáfora, que eu olhei para o texto, é da flor que seca. Tiago também fala, que a nossa vida é como uma flor, que de manhã está bonita e à tarde seca, murcha, é lançada ao fogo. Então, o cristão, ele fica doente, ele sofre, ele envelhece. Então, alguém disse que o ser humano é um mortal querendo ser imortal. Por isso que a riqueza do Evangelho, ela não traz apenas uma resposta para a vida aqui, mas ela traz uma resposta para a vida eterna, vida pós-morte. E caminhar com Deus, caminhar com Cristo, é ganhar esse descanso, esse consolo. Eu não quero perder meus amigos, minha família, eu não quero. Mas eu sei que em um certo momento, num certo período, isso vai acontecer, Como a gente está falando, que Jesus chorou no velório lá, no caso, quando ele soube que Lázaro estava morto, Ele chorou, porque a emoção, a tristeza faz parte de quem ama. Então não é pecado chorar. O que não podemos é nos desesperar, nos angustiar, porque o poder da vida, da ressurreição, está em nós agora, até para consolar as pessoas. Se você está enfrentando o luto, que o Espírito Santo console você, cada um tem seu tempo, a gente não tem que ficar falando para ninguém ser forte, nós não somos fortes, mas o choro faz parte da vida, Então a nossa vida é muito frágil, uma planta limitada, fraca, e a gente enfrenta. Então pensar na vida, pensar na morte, vida pós-morte, é pensar na obra de Cristo. Eu preciso considerar que os que morrem no Senhor são bem-aventurados. Então, vamos confiar em Deus, vamos cuidar, vamos tomar remédio, vamos no médico, vamos fazer o tratamento precoce, vamos sim, nós amamos a vida. Mas eu queria que você pensasse assim, será que você está pronto para partir? Se fosse meu dia hoje, eu estou pronto para partir? Nós vamos responder, porque a obra de Cristo foi justamente isso, tirar a cegueira, tirar a morte espiritual, a separação, trazer vida para nós. E a gente saber que a vida é frágil. A nossa vida é frágil. Mas Cristo é a nossa vida, Nós temos a esperança, isso não isenta a gente de sofrer. Nós estamos caminhando num mundo marcado por dissabores, decepções, fraquezas, angústias e sofrimento. E morte. Então nós cruzamos aqui, no deserto da vida, esses vales profundos. Lugares difíceis mesmo, onde os nossos pés são feridos, o nosso coração é afligido, a nossa alma geme de dor. Então a dor faz parte da existência humana, mas o consolo, o abraço de Deus, o conforto, também é para ser experimentado. Primeiro, temos que estar pronto para viver e para morrer. Segundo, não ter medo da morte. Terceiro, confiar no Senhor, andar com o Senhor para poder consolar os que sofrem. Tem um povo sofrendo. E Deus quer usar a igreja, quer usar você e eu. Para amar, para orar. É tempo de orar, é tempo de buscar. Pandemia mostra a fragilidade. Mas a pandemia mostra o poder de Deus, o poder da ressurreição, o poder da vida, da esperança. Para a gente não ficar tão cabisbaixo, Nós temos o canto da vitória, o Cordeiro de Deus que morreu por nós e ressuscitou. Que foi preparar um corpo incorruptível, Ele vai um dia nos dar um corpo imortal, incorruptível, glorioso, celestial.
semelhante ao próprio corpo de Cristo, né? Deus vai enxugar todas as lágrimas. Mas nessa caminhada, nesse período de pandemia, muitos estão enfrentando luto. Muitos estão hospitalizados. Se apegue com Deus, ore, clame, interceda, mas entrega, confia. Porque o cristão ele morre ou de acidente, de enfermidade, de velhice, mas também ele pode morrer de pandemia. A gente não sabe. Eu sei que a Bíblia diz que é para orar pelos enfermos, o que ligar na terra é ligado no céu, e entregar. Um dia nós vamos ter que depositar ou enterrar, vamos dizer assim, né? Alguém que a gente ama. E não vai ser fácil. E quem vai dar força para você e para mim? Só Deus. É importante o abraço do amigo, o consolo, mas nós temos que estar cientes disso. Que a vida é frágil, o mundo é frágil, e muitos não estão preparados, muitos estão brincando com a vida, né? Muitos querem ter a sua imortalidade aqui na terra e não tem. O imortal é Cristo que venceu a morte para viver em nós, para nos dar a vida eterna, né? Nós vamos passar por tribulação, irmãos, já começou. Desafios, provações e muito severa, né? Mas a Bíblia diz que a glória que Deus tem para nós é tão grande que não dá para se comparar com as tribulações momentâneas. Ou seja, as tribulações momentâneas são tão ínfimas, tão pequenas diante da glória eterna que um dia Deus tem para nós. Então conhecer a Deus, conhecer a Cristo é o combustível para a gente enfrentar o luto, enfrentar a dor, enfrentar a tristeza, o medo, a insegurança, né? Então nós precisamos olhar que o Senhor Jesus é a nossa estrutura que nos sustenta para uma viva esperança. Você tem a viva esperança? Ou você acha, a Bíblia diz que quem espera só nesse mundo é o mais infeliz? Senhor, me ensina a esperar em Ti, na Tua palavra, né? Claro, o meu desejo é que Deus te dê muitos anos de vida, mas continuar vivendo sem pensar que vai morrer um dia é negligência, é antibíblico, porque a Bíblia diz: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. A Bíblia diz: hoje pedirão a sua alma o que tens preparado. A Bíblia diz: está ordenado o homem morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Eu creio que dias de pandemia é dia de reflexão, é dia de arrependimento. Mas é dia de pensar também que a vida é muito frágil, como nós lemos em Jó 14, 1 e 2. E nós temos que olhar também que o nosso Senhor, Salvador Jesus, o único que venceu a morte, que nos deu a vitória, né? Jesus, Ele mandou do Espírito Santo, o Consolador, para nos confortar. Eu não quero perder ninguém que eu amo, mas eu sei que eu vou perder. E se isso acontecer, eu tenho que estar bem, confiante nele. Confie no Senhor. Ore, clame. Ele não nos deixa sozinhos. O Espírito Santo quer interceder por nós, Ele intercede por nós, Ele intercede pela família. Por isso, busque o Senhor hoje, põe a sua vida no altar de Deus, clame, ganhe essa convicção da vida nova, o novo nascimento, e ore. E Deus vai curar muita gente, eu creio. Deus cura, eu já tenho visto isso, presenciado isso. Mas não podemos aqui achar que ninguém vai morrer. E aí é a lição que eu queria deixar com você e comigo. Nós estamos olhando para o Senhor, confiante nele, dependente dele, entregues a ele. É ele que vai consolar a gente nesse momento tão difícil de pandemia, de dor, de luto, né? E a obra de Cristo. Quanto mais a obra de Cristo se instale no seu coração, na sua agenda, e você vai ver que ele venceu a morte, você perde o medo da morte. E a saudade fica, claro, mas vamos pedir a Deus que os nossos entes queridos sejam salvos, nossos amigos também, né, irmãos? Nós morremos todo dia, sabia? O nosso corpo elimina milhares e milhares de células todo dia e regenera novas células para a gente manter. Ou seja, ainda que o homem exterior se decompõe, o interior se renova a cada dia. Esse é o lado bom, né? A doença faz parte, né, da nossa finitude, da nossa humanidade, da nossa pequenez, e aqui na pandemia não é diferente, né? Então nós temos que olhar para a graça de Deus, buscar força, fé e vida, para a gente não ficar refém à pandemia e nem com medo.
Muitos vão sofrer, muitos estão sofrendo, mas, Senhor, me dá força, fé e ânimo, tá bom? Então lembre-se que a sua vida é frágil, mas que Jesus venceu e a vida que fortalece é Cristo vivendo em você no momento, no mundo de pandemia, de luta, e se Deus quiser vai passar essa fase, mas o mundo é mundo, o mundo é um lugar instável para nós e nós não somos desse mundo. Então, a nossa oração como cristão, como igreja, Senhor, prepara a nossa família, as pessoas para estarem prontas para encontrar contigo. Porque muitos perderam a consciência que é frágil, que a vida é limitada, querem viver no pecado, no seu bel prazer, do seu jeito. E aí estão desesperados. Por isso, ame agora. Eu não sei se amanhã nós vamos estar aqui, mas se a gente estiver aqui hoje, vamos ser mais amigos, vamos amar mais, vamos servir, vamos cuidar um do outro, vamos criticar menos, vamos adorar a Deus, pregar o Evangelho. Porque se Deus me chamar, eu quero ter cumprido o propósito. Combati o bom combate, terminei a carreira. Guardei a fé e terminei a carreira. A vida está em dia com Deus? Crê em Cristo, busca, vá para a palavra, ore. Peço ao Senhor a graça do descanso e do consolo. Porque se não tiver esperança, é tão triste, né? Mas quando tem esperança, a gente vence. E a graça de Deus cuide de você, dos enlutados, mas que nos dê a visão de Cristo que venceu a morte, venceu o pecado. Ele ressuscitou. E quem ressuscitou com Cristo não precisa mais ter medo da morte. Um dia eu falei, irmã, está pronto para partir? Ela disse, Deus me livre. Eu não sei se ela não entendeu a pergunta. Talvez muitos que não estejam prontos vão partir. Mas se Deus nos chamar, nós vamos estar prontos, crendo em Cristo. Senhor, me dá a fé, a graça e a libertação do medo e da angústia, porque Ele venceu. Ele venceu a morte. Glória a Deus. Deus te abençoe e um grande abraço.